Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago a previsão para o Brasil no ano de 2026. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer a você que o ano de 2026 será um ano muito importante para todos nós na humanidade, em termos pessoais. Será um ano onde as máscaras vão cair, mas não é a máscara do outro, é a nossa própria máscara. Entender a engrenagem planetária, sentir a força da Terra e da espiritualidade, será possível para aqueles que estão em busca de uma consciência maior. Eu tenho certeza que algo vai tocar muitas pessoas. É a força da Terra. Desde que o mundo é mundo, nós buscamos a espiritualidade fora. Nós buscamos a força fora. E nós vamos entender que a força está dentro. E que o nosso planeta é vívido e está se comunicando com todos nós. Abrir a consciência, tentar entender as próprias verdades, compreender o caminho será primordial para seguir adiante. Somos imperfeitos, falhos e tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem. Caso tenha que recuar também, voltar no aprendizado. Mas eu posso garantir que a espiritualidade irá começar justamente em fevereiro de 2026 um processo de desenvolvimento da nossa raça muito grande. Será o despertar coletivo. Eu sei que a ignorância, ela é uma dádiva. Quando nós não percebemos exatamente as engrenagens, fica muito mais simples viver nesse plano. Com a elevação da consciência, o despertar interno, nós veremos muitas pessoas não aguentando lidar com as próprias verdades, tendo dificuldades para compreender a peça que faltava nesse grande quebra-cabeça. Uma coisa que tem me chamado a atenção são revelações espirituais dos mentores da Tsara Terromar, em afirmar que a Terra terá um outro valor. A Terra será considerada viva espiritualmente a partir de 2026 como nunca foi antes. Claro que hoje nós temos muitos cultos a Gaia, a deusa mãe, ao ventre sagrado, né, a grande mãe planetária. Mas essa consciência ainda é pequena diante de tantas teorias espirituais que vivenciamos todos os dias. Sentir o coração da Terra vibrar, sentir o pulsar da energia espiritual vai ser primordial para aqueles que estão buscando algumas verdades. Entenda, a espiritualidade irá tocar através da Terra muitas pessoas. Ter contato com a natureza, estar aberto para novas consciências e entendimentos e buscar crescer espiritualmente é necessário nesse momento de transição. Eu poderia dizer a vocês que a transição planetária está abrindo o seu primeiro portal em 2026. Será o primeiro segundo de várias horas que começa a contar no relógio cósmico. Será o primeiro segundo a pulsar em nós como o tempo cósmico. Nós veremos pessoas no dia a dia, em vários lugares, despertando através de uma força que até então é desconhecida. Prepare-se, pois 2026 será um ano de uma grande viagem cósmica que todos aqueles que estiverem abertos vão poder participar. Vamos iniciar?
Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, optcha. Oráculo. Previsão Brasil 2026, oráculo. Optcha. Eu vou abordar nesse vídeo também todas as tendências da América do Sul, tá, pessoal? Uau! Eu vou fazer uma breve introdução, já que o oráculo me lembrou muito bem das perspectivas astrológicas, inclusive, para 2026. Na realidade, no próximo dia 4 de novembro, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de outubro de 2025, por volta de 14 horas e 30 minutos. E no próximo dia 4 de novembro, nós teremos a lua nova no signo de Touros, com Urano retrogradando a Touro. Nos últimos 7 anos, desde 2018, Urano em Touro trouxe muitas mudanças. Se a gente for fazer uma retrospectiva, assim que ele colocou o pé em Touro, aqui no Brasil nós tivemos a greve dos caminhoneiros. 1 quilo de batata custou praticamente R$300 aqui no Rio de Janeiro. Um saco de batata com 50 quilos custava mais de R$2.000. Chegou a R$1.800, R$2.000 no Ceasa, isso para os comerciantes. Nós vimos a falta dos combustíveis, nós vimos o aumento de tudo aquilo que precisava ser transportado. Aquele episódio nos mostrou algumas de nossas fraquezas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos mais outros tipos de transportes, como o ferroviário, por exemplo, para alimentos, né? Nós dependemos exclusivamente dos caminhões e, obviamente, dos profissionais que atuam nessa área. E, por alguns dias, nós ficamos à mercê. Sem combustível, o Brasil parou. Filas e filas em postos de gasolina ocorreu. Para mim, aquilo foi muito simbólico. O signo de Touro, ele fala do alimento, ele fala da terra, ele fala daquilo que é valoroso, ele fala da posse, do que é meu, da possessividade. Ele fala, por exemplo, no ambiente mais pessoal, do que gostamos de comer, como nos vestimos, aquilo que é atraente a nós, aquilo que tem valor e nem sempre preço. Tem coisas que são tão valorosas como o amor e a troca, por exemplo, que não tem preço monetário. De lá para cá, muitas transformações aconteceram no mundo todo em termos financeiros. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo neste momento. Urano em Touro trouxe o Pix no Brasil, o MBWay em Portugal e em várias outras regiões do globo. A questão comercial envolvendo agricultores, preços, taxações, isso foi gigantesco. Nós tivemos até uma paralisação na França, onde caminhoneiros atiraram bosta de boi em prédios públicos. No mundo todo, muitas manifestações por causa do Mercosul, entre outras coisas. Percebam que os últimos 7 anos, com Urano no signo de Touro, ele trouxe, acontecimentos muito voltados à alimentação, alimentos, que isso é coisa de Touro, e economia, valores. É claro que essa lua cheia com Urano retrógrado em Touro vai fechar o ciclo de Urano em Touro, e eu venho falando neste canal há muitos meses, há praticamente até um ano, um pouco mais de um ano,
sobre uma grande crise financeira que nós vamos vivenciar. Então, a entrada isso global, tá? A entrada de Urano em Gêmeos, o ano que vem em abril. A entrada de Plutão em Aquário, que já ocorreu, certo? Esses planetas geracionais, eles marcam as expectativas de uma geração. E nós estamos, nesse momento, fechando esse ciclo. É agora, a partir de 4 de novembro, que nós vamos ver a economia começar a degringolar globalmente. Para aqueles que me acompanham, sabem que foi abordado aqui que essa grande crise global pode sim partir dos Estados Unidos da América, que tem uma dívida incalculável, certo? Nós vimos em 2025 a China vender aditivos em dólar. A China começou a vender dólar na caladinha, quietinha. Por que será? Se a maioria dos países começarem a vender dólar, daqui a pouco a grande hegemonia que ainda tenta se segurar, né, a muito custo, vai desmoronar de vez. Nós vimos agora recentemente, em menos de um mês, a ascensão do ouro. O dólar não tem rastro, certo? Então, nós vamos ver, sim, já a partir de 4 de novembro, o início de uma grande reviravolta financeira. Teremos também, especificamente, questões voltadas a criptomoedas. Bitcoin também está no radar. Quando eu falo de dinheiro, falo de touro. Numa era tecnológica, eu estou falando de dinheiro virtual. Eu estou falando do fim dos cartões de crédito. Eu estou falando do Pix parcelado. Eu estou falando da moeda digital, das criptomoedas que se tornarão acessíveis. Eu estou falando de milhares de pessoas se tornarem milionárias do dia para a noite. Pessoas que nem sequer imaginaram ter um dia a possibilidade a não ser através de um grande milagre. E os milagres vão acontecer. O poder, ele vai mudar de mãos. O dinheiro vai mudar de mãos. Nós temos conversado praticamente dia sim, dia não. Há mais ou menos, na realidade, há 8 anos, que em 2027 esse canal, aliás, esse canal é novo, ele é de 2019, mas o meu trabalho na internet, inclusive com previsões mundiais, fazem 10 anos, em que eu saí, né, da minha vida do cotidiano, que eu sempre fiz esse tipo de trabalho, justamente para pegar essa questão virtual, que até hoje eu não sei, eu não lembro direito como é que eu vim parar nas mídias sociais. Garanto a você que não foi planejado. E nós veremos tudo a respeito de economia se mover no mundo. E isso já começa a acontecer a partir do dia 4 de novembro de 2025. Tudo que acontecer em relação à economia tende a ser a tônica do ano em 2026. Na realidade, novembro e dezembro são um grande trailer, uma prévia dos assuntos que viveremos no próximo ano. Até porque Saturno e Netuno já estiveram de mãos dadas dentro do signo de Áries. Que a grande conjunção que marca 2026 acontecerá em fevereiro, justamente envolvendo 2 grandes geracionais. Aquele que expande tudo, que dissolve, e aquele que constrói grandes barreiras. Eu acredito que todos nós vamos ficar de queixos caídos com as grandes rupturas que acontecerão no ano de 2026. Máscaras que cairão, leis que se modificarão, uma ascensão do feminino e da terra muito grande. Talvez a terra venha dar o ar da graça em algum acontecimento climático. Sabe, eu já fiz um vídeo falando a respeito do ano em 2026, onde a palavra conter, segurar
e ao mesmo tempo contaminar, expandir, seria uma tônica. Seria uma tônica. Nós estamos desde 2019 vivendo tempos de grande importância energética e astrológica. De lá para cá, nós já vimos grandes pessoas despertarem, pessoas que se tornaram ativas, inclusive nas redes sociais, trabalhando arduamente para levar algum conhecimento a todos, pessoas que usaram as redes sociais através de uma máscara e que estão desmoronando agora e que veremos muitos ainda desmoronarem. Nós veremos uma outra palavra, uma outra forma de identificar o ano de 2026 seria desilusão, seria sem chão, seria sem crenças. Será que as nossas crenças serão dissolvidas? Será que aquilo que foi construído na rocha, esculpido em pedra bruta, será dissolvido? Irá rachar? São tantas as possibilidades, mas uma coisa é fato: teremos novamente que darmos as mãos. Teremos que pensar no nosso bem-estar e no bem-estar do nosso irmão, no bem-estar daquele que, mesmo que não tenha nenhum laço conosco, mas se todos não estiverem bem, nenhum ficará. Claro que eu não estou aqui trazendo nenhuma suposição utópica. Nós não veremos a paz em 2026, mas nós vamos ver, sim, um despertar maior. E nós vamos poder sonhar com a paz. Isso para mim já é grande, já é maravilhoso, porque no dia de hoje, quando você olha ao seu redor, o que você enxerga, o que você sente? Você consegue sentir o cheirinho da paz e da esperança? Coletivamente, eu não. O que me segura, o que me faz voltar ao centro e não me desesperar, é justamente a espiritualidade, é justamente o baralho que sempre me diz: confia e segue em frente. Coletivamente, é triste vermos em que ponto chegamos, ou melhor, que de certos pontos nós nunca saímos, que a cabeça de muitos de nós está funcionando como as dos nossos ancestrais há 2000 anos atrás, ou mais. Ou mais. E esse despertar por Gaia me enche de esperança. Porque nós vamos ver pessoas acordando de manhã com uma cabeça totalmente diferente, com percepções completamente diferentes. É claro que isso também é perigoso, porque o fanatismo também pode crescer. É como se nós estivéssemos engatinhando, sem conseguir se segurar em pé direito para dar um primeiro passo realmente sólido, sabe? A gente ainda está cambaleando, a gente ainda está caindo no chão. A gente não conseguiu ainda dar passos firmes, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então, chegou o momento de enxergar com olhos bem abertos os desígnios do cosmo. Nós vamos ver a economia, dar sinais da quebradeira que vem pela frente, já agora no mês de novembro. Vamos ficar atentos, porque muitos vão conseguir entender essa engrenagem. E como em toda crise, uns vão sofrer muito e perder muito, enquanto outros vão se dar muito bem. Muito bem. Eu convido você a refletir. Inclusive hoje,
através desse vídeo, dessa conversa inicial, eu convido você a voltar em novembro do ano passado. O que você viveu naquele momento? Especificamente a partir do dia 15 de novembro. Onde você estava, o que você estava fazendo, quais eram os seus planos para 2025. Volta lá atrás, porque agora é o fechamento de tudo aquilo que você pensou ou viveu naquela época. E é a preparação para um ano inteiro que está nascendo diante dos nossos olhos. Que está nascendo. Daqui a pouquinho já é 2026. Olha que interessante. Eu não pesquisei a respeito. Eu não sei muito bem do que se trata. Eu sei que o BRICS está lançando uma moeda digital. Não sei se já lançou, não sei quando pretende lançar, mas eu vi uma coisa ou outra, uma fotinha ou outra no Instagram. Como eu não consumo muito, se eu não paro para pesquisar a respeito de um tema que eu prefiro não fazer, tá? Eu prefiro não fazer. Eu prefiro estar leiga diante das cartas. Para mim é mais seguro dizer o que eu vejo, entende? Sem ter medo do julgamento. Mas uma nova moeda, a mudança de uma moeda, a mudança na economia, eu posso afirmar para você uma coisa. Em 2026, o Brasil iniciará a corrida que sempre quis, rumo a se tornar uma grande potência global. Se nós não estragarmos tudo nas próximas eleições, será o primeiro ano que será lembrado como a escalada do nosso querido Brasil. Inclusive, para 2026, o jogo abriu com a carta da fortuna, trazendo um novo caminho econômico, sabe, uma nova forma financeira. Talvez isso possa se dar por algum plano econômico, talvez isso possa se dar por essa moeda, talvez uma moeda digital seja lançada. Eu sei que há um murmurinho, né? Então vamos entender o oráculo. Para o Brasil em 2026 será o começo de uma jornada de crescimento. Eu já disse isso há meses atrás. Independente da crise, o Brasil sempre se levantará. Nós estamos em um processo de subida. Qual é a sombra disso tudo? É o que nós estamos vivendo agora. Escândalos, tentativas de golpe, gente alienada, corrupção, violência. Porque tem gente, sim, trabalhando contra o Brasil. Trabalhando contra a independência real do Brasil. Real, sabe? A princípio, crescimento econômico, mudanças econômicas, tá? Podendo ser o nascimento de novas moedas, o nascimento de novos investimentos, alguma crescente nesse contexto, ou até alguma movimentação no plano econômico do Brasil, ou alguma mudança no plano econômico do Brasil, começa a aparecer em 2026. O jogo abriu muito positivo, extremamente positivo. Tem uma questão bem complicada já na primeira linha. Trabalho escravo, trabalho análogo, não é escravo, não é análogo. Trabalho escravo. Escândalos envolvendo maltratos a operários, assédio dentro de repartições públicas, pressões, certo? Então, a área trabalhista também será uma área que por várias vezes ao longo do ano será tema principal de manchete de jornal na TV e nas mídias sociais. Talvez uma luta da classe operária para se libertar, né? Por exemplo,
para modificar a escala 6x1, para chegarmos ao fim da escala 6x1, possa acontecer. Então eu posso afirmar para você com toda a clareza do mundo que muitas classes operárias vão se manifestar, ou todas nós, em busca, como por exemplo, o fim da escala 6x1. Mas que o brasileiro vai lutar por um ambiente profissional melhor, isso vai. Isso vai. Nós vamos ver muitos brasileiras e brasileiros lutando nas ruas por dignidade, lutando por mais condições, lutando por mais tranquilidade. Olha, bem significativo. Então, poderemos pensar em greve em alguns setores? Sim. Sim, poderemos pensar em greves em alguns setores. Um setor que está num desgaste muito grande, que pode passar por muitas turbulências, é a educação. Vamos falar francamente, eu e você. Desarme-se, por favor, e me dê uma oportunidade. Nós estamos vendo muitos sonhos virarem pesadelo. Pessoas estudando como loucas, perdendo uma fase da vida, estudando 8, 10, 12 horas por dia, quase não dormindo para passar para um serviço público. Quando, enfim, consegue a nomeação, o ambiente de trabalho é precário, não existe um ambiente adequado, não existe material adequado, não existe investimentos nos profissionais. E os próprios profissionais fazem questões de um querer passar por cima do outro. Setores públicos, há muito assédio, muita fofoca, muita puxada de tapete. Eu sei que para mudarmos o sistema, nós vamos ter que viver muito ainda, não será agora, mas esses assuntos, como assédio dentro de repartições públicas, virão à tona. Maus tratos a professores, alunos agressivos, pais de alecrins dourados espancando ou até matando professores. Um ambiente em escolas terrível de viver, porque o próprio professor, claro que não todos, mas uma parte deles, por ideologias ou por maldade mesmo, fazendo o inferno na vida do colega que quer de fato ensinar. É como se nós fôssemos ver uma caça às bruxas, só que aos professores. Enquanto nós crescemos em algumas áreas, nós vamos retroceder em outras áreas. Preste bastante atenção, vai ser um inferno para os professores em 2026. E você, professor, eu sinto muito em ter que dizer isso a você, mas se você já está numa escola problemática, se você já não tem condições de trabalho, não será em 2026 que você vai ter. Não será em 2026. Infelizmente. Eu posso dizer a você que você irá lutar muito em 2026 para conseguir exercer a sua função e ter o seu reconhecimento. Lutando talvez por mais qualidade dentro das repartições, dentro das escolas, por um ambiente de trabalho mais saudável e por condições mesmo, com material adequado, computadores, né, por qualidade de vida dentro do seu trabalho. Então, nós teremos todos os assuntos voltados a crianças muito altos em 2026, desde violência, pedofilia, morte. Dói a minha alma ter que falar nisso, mas também veremos o outro lado. Pais agredindo professores, professores sendo humilhados, sendo massacrados por alunos, por crianças.
E mais uma vez veremos aqueles índices de violência em escola subir bastante. Teremos 2 ou 3 episódios de mortes dentro de instituições de ensino. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Da mesma forma que veremos também pequenos gênios, crianças com uma sabedoria, dando aula nas mídias sociais, as regularizações, a regularização, né, das mídias sociais vai sair em 2026. Nós veremos programas de TV e nós ouviremos muito a respeito de grandes gênios, crianças superdotadas, exercendo funções ou até passando em vestibular para direito, medicina, como nós nunca vimos antes. Nunca vimos antes. Muitos furtos, roubos tecnológicos também cometidos por crianças. Eu posso dizer que lidar com adolescentes em 2026 requer cuidado dobrado. Se você ama os seus filhos, se você ama de fato os seus filhos, é bom que você esteja por dentro de tudo que ele consome nas mídias sociais. Ou você pode levar um baita susto com o que o seu filho poderá fazer no ano que vem. O ideal é proteger, é ter acesso e controle de tudo que ele consome virtualmente. Prisões, ações da Polícia Federal e também mega operações como a que ocorreram no Rio de Janeiro serão frequentes. Sabe, eu acho que a cada 3 meses a gente vai ter que lidar com uma situação diferente nesse contexto. A boa notícia é que muitos políticos atuantes agora, eles vão estar impossibilitados de se candidatar em 2026. Obviamente, por cometerem crimes. E não só crimes de corrupção, estupro, violência doméstica, entre outras coisas. Entre outras coisas. O que me preocupa em 2026, que o oráculo acabou de me dar uma pista, que eu já ia me esquecendo de abordar, é justamente questões envolvendo religiões. Não será em 2026 que nós vamos diminuir o fanatismo ou trazer consciência para as pessoas que não dá para viver como há 2000 anos atrás. Em cima da mesma régua, medindo assuntos com a mesma régua que foi medida 2000 anos atrás. Não dá. Com isso, fanatismo dentro e fora da polícia. Com isso, regiões inteiras no Brasil sob o comando de criminosos com bases religiosas, como já tem aqui o Complexo de Israel no Rio de Janeiro. Na comunidade foi proibida qualquer culto religioso que não seja evangélico. Todos os terreiros tiveram que fechar. E há, sim, muita pressão em cima dos moradores. Isso virá à tona. Isso crescerá muito. Porque da mesma forma que nós vamos ter muito ignorante despertando, nós vamos ter muita gente má, sentindo uma força que não entende e se tornando um carrasco maior ainda, mas em nome de Deus. Em nome de Deus. Veremos também muitos ignorantes com a Bíblia na mão, pregando o fim dos tempos. Pregando leis que não cabem mais. Que não cabem mais. Não cabem mais. Nós teremos muita violência no Brasil, o que vai chamar atenção ao alto índice de violência em pelo menos 3 estados nordestinos.
Região norte do nosso país vai ter um crescimento de violência absurdo e, obviamente, na região sudeste, tá? Problema com segurança pública, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, tá? Cuiabá, Manaus, e mais 2 ou 3 estados nordestinos. Na realidade, a força e o poder, eles estarão lá no alto. Então, essa coisa da violência é a disputa de poder. A violência nada mais é do que a disputa de poder. E isso ocorrerá cada vez com mais intensidade. Cada vez com mais intensidade. Os crimes contra crianças, incluindo pedofilia, serão cada vez mais horrendos, praticados por quem deveriam protegê-los: pai, mãe, tios, tias e avós. A sensação de fim de mundo vai tomar conta de muitos brasileirinhos que não vão ter a quem recorrer, já que o mal é feito pelas pessoas que eles mais amam na vida. Arrastões, brigas de torcidas e violência também sexual contra homens. Nós veremos mulheres matando seus companheiros. Nós veremos mulheres matando pessoas por ciúmes. E nós veremos um índice maior ainda de envenenamento. Contaminações. A nível global, eu fui informada anteontem que no dia 29, que nós veremos muitas localidades no mundo sem acesso à internet. Uns por causa de problemas, encabeamentos e problemas que se demoram a se resolver, depois de desastres naturais ou qualquer outra questão que possa danificar algum equipamento que não se troque imediatamente, outras por ordens. Isso vai acontecer, inclusive, aqui no Brasil, dentro de comunidades. Teremos comunidades que serão proibidas de usar isso ou aquilo na rede social. Nós teremos esse tipo de lei também aqui no Brasil. Sem esquecer e sem anular a possibilidade de problemas técnicos depois de chuvas, depois de desabamentos, depois de problemas, inclusive, gravíssimos, que tenham localidades que fiquem, sim, dias e dias sem acesso à internet por problemas técnicos. A violência urbana, ela crescerá. Ela crescerá. É um ano de Marte. Em um ano de Marte, a violência, ela é mais brutal, ela é mais escancarada. Volte em 2019. O que você estava vivendo naquele período? Veja se você se recorda de momentos importantes na sua vida, que 2019 foi um ano de Marte. Foi um ano de Marte. Um ano 1 na numerologia. Nós temos o número 1, que é a energia Yang, a energia do macho, a energia da ação, a energia da força do Yang. E nós temos como regente Marte, o deus da guerra. O deus da guerra. Os trânsitos de Marte ao longo de 2026 vão desencadear guerras intermináveis. Guerras intermináveis.
Infelizmente, o que nós vimos em 2025, com os conflitos já existentes, e um ou outro que surgiram e que são grandes, alguns estão se perpetuando há décadas, será fichinha no que nós veremos em 2026. Será fichinha. Guerras entre facções criminosas, traficantes, bicheiros, conflitos que podem durar, por exemplo, em janeiro temos uma favela, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, no Espírito Santo, que iniciará um ano com uma guerra de traficantes, que ficará pelo menos 40 dias com fogo cruzado todos os dias. Ou Espírito Santo, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo. Nós veremos, de fato, um ano extremamente quente. Aí nós vamos chegar a outro ponto, queimadas. Teremos queimadas, uma temporada de queimadas no Brasil de grande proporção, gente. Aterrorizante. Aterrorizante. Quem lembra das cenas das queimadas no Pantanal? Que foi justamente ali, entre 2018 e 2019, foi por ali, se eu não me engano. Coloca aí as datas, por favor. Nós vamos ter queimadas de grande proporção. Incêndios criminosos, uma tendência a incêndios que começa desde já. Nós teremos uma oposição agora em novembro, astrológica, pegando o planeta Urano, que pode desencadear grandes incêndios, que pode desencadear quedas de aeronaves e acidentes com transportes de grande proporção. E o ano que vem será um ano de ter continuidade nessa tendência, com Urano em Gêmeos, as comunicações, as fake news, os acidentes e assuntos relacionados a crianças estarão sempre em alta pelos próximos 7 anos. É claro que um trânsito ou outro intensifica determinadas coisas. Obviamente que nós vamos ter muita coisa boa. Se o Brasil está num período de ascensão, só falta o brasileiro crescer, né? Nós teremos avanço tecnológico, curas de doenças, investimento inclusive em transporte, gente. Os meios de transportes vão mudar muito a partir de 2026. Começa-se a mudança. Quando a gente olhar para trás de 2030, em 2030, a gente vai ter a sensação de que nós vivemos 50 anos em 10. Em termos de evolução, muitas novas profissões, muitas maneiras novas de nos comunicarmos, novos empregos, novas profissões, inimagináveis até nos dias atuais. Em 2026 tudo isso começa a aparecer. Tudo isso começa a dar o primeiro passo para se materializar. No Brasil, muita coisa precisa mudar. Instituições, corporações, e nós estamos avançando. E ano a ano, mês a mês, a gente vai conseguir elevar a consciência. Nós estamos crescendo. O saldo ainda é positivo. Eu prefiro ver o copo meio cheio. O saldo é positivo. É positivo. Problemas com líderes religiosos, incluindo prisões e mortes, ocorrerão em 2026 de grande proporção. Tá? De grande proporção. Violência urbana também cada vez maior. Sem falar em sequestros de ônibus, assaltos em ônibus, em vans, fogo em ônibus e em vans. Pense com a cabeça aberta. Fogo, velocidade, transporte, Marte. Assim como vamos ter muitas falcatruas em licitações do meio.
Aliás, licitações serão situações que muito vamos falar em 2026. Mas é muito, muito mesmo. Muito mesmo. Parcerias comerciais serão muitas, tá? O Brasil, até as próximas eleições, fará ainda novas parcerias comerciais. Vão crescer dentro de algumas. Brasil e Vietnã vai crescer muito essa parceria, entre outras que ainda vão nascer, tá? Como eu falei, é o começo de estarmos numa posição gigantesca na geopolítica. Claro que isso também se deve ao BRICS. Ao BRICS. Nós teremos a morte de alguns políticos que já estão com mais de 80 anos, ex-presidentes. De fato, nós teremos muitos lutos. Eu vejo 2026 como o fim de uma era. O fim de uma era. Nós vamos ouvir muito falar sobre o ex-presidente Collor, que terá graves problemas de saúde. Eu acredito que nós vamos ver manchetes assim. É o fim da era tal. Sabe? É o fim da era tal. Isso indica esses nomes que fizeram parte da história do Brasil que não vão estar mais aqui. Haverá uma renovação política no Brasil. Muitos jovens sendo eleitos. Eu tenho esperança para 2026 para o Congresso Nacional. O que a espiritualidade nos promete é justamente uma renovada. Ah, será de lavada? Não. Nós ainda vamos nos decepcionar com alguns estados que infelizmente vão dar um tiro no pé. Teremos muitos eleitos progressistas, conseguiremos aumentar o número de deputados e senadores no Congresso Nacional. Isso já é um avanço. Pelo menos igualar, eu não estou dizendo superar, mas nós vamos sorrir com esperança, porque muita gente boa vai entrar nas próximas eleições. Gente jovem, sonhadora, até um pouco utópica. A gente vai ter que lidar com isso, né? Porque tem jovens que quando entram para a política, eles acham que eles vão mudar a política, ou melhor, o mundo ou o Brasil, e a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então nós teremos muita gente jovem, poucas reeleições, que tá aí uma curiosidade de muitos. Fulano será reeleito? Não. Muitas das reeleições não vão para frente. Não vão para frente. Em termos de governos de estados e prefeituras. Isso se enquadra também para deputados federais. Na realidade, deputados e senadores, teremos alguns nomes que será surpresa, será assim surpreendente a não reeleição. O jogo não está ganho. A reeleição não está garantida. Daqui até as próximas eleições, praticamente um ano. E muita água vai rolar debaixo da ponte. Muita clareza chega ao povo brasileiro, muito arrependimento e muitos escândalos incontestáveis. Vai ser difícil argumentar com aquilo que será mostrado em vídeo, foto, áudio, documento. E não é de IA. Olha só, né? Olha só. Teremos um escândalo também e problemas seríssimos pegando corporações de segurança pública, as polícias. Eu venho falando neste canal há 3 meses sobre essa carnificina que aconteceu, sobre problemas de segurança pública, de guerras envolvendo traficantes, que seriam de grande proporção. Para 2026, essa questão piora muito. Mas nós vamos desarticular
o maior esquema de corrupção nas delegacias da história do Brasil. Várias delegacias que recebem arrego de traficantes serão expostas. Na realidade, é uma teia que se espalha por muitos estados. E tudo isso virá à tona. E como eu vinha dizendo, queda de comandos de segurança pública, comando da PM, sabe? Então, a gente vai ter muita mudança, assim como morte de policiais. Esse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, a revanche do Comando Vermelho, que se unirá a outra facção, será muito maior. Eu vejo duas facções se unindo para 2026, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: mora numa comunidade, repense, tente se proteger da melhor maneira possível. Se possível, sair dela, porque a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. Nós teremos também no sudeste do Brasil um incêndio terrível pegando uma comunidade. Um incêndio terrível, lamentável. Escândalos envolvendo atletas, desde prisões de atleta por abuso sexual, até escândalos na vida pessoal, mas também administrativos, financeiros, tá? Pessoal, esse é o primeiro vídeo de 3 que eu farei a respeito. No último eu trago região a região, tá bom? Vou falar mais profundamente sobre cada região. Oráculo, previsão Brasil 2026, oráculo. Optcha! Se cuidar emocionalmente, se preparar espiritualmente, ter um ritual de conexão próprio. Sei lá, uma meditação, uma oração, uma prece, a conexão com a natureza. Isso nos ajuda muito, e muito. Nós vamos ouvir muito a palavra bloqueio. É proibido isso, é proibido aquilo, isso aqui tá bloqueado. A gente vai ver muito, ouvir falar disso, tá? Infelizmente, os desastres com águas serão muito maiores do que nos últimos 5 anos. Todos os anos acontece, né? No verão, chuvas de verão que alagam cidades, pessoas que perdem o pouco que tem 2 ou 3 vezes no mesmo mês em certas localidades. A tendência é que isso se solidifique. Com a inversão que já vem acontecendo, não são nos mesmos lugares, agora são lugares diferentes. Na Bahia, então, terá enchentes e desabamentos de grande proporção. Morre o nome do jogo do bicho em 2026. E isso vai causar uma briga territorial no estado que isso ocorrer. Sabemos que no Sudeste tem mais intensidade a contravenção, né? O berço da contravenção está no Sudeste. Nós veremos muitos assassinatos, tá? Inclusive de pessoas políticas. Viveremos lutos bem significativos de pessoas influentes na nossa nação, cantores e artistas. E são lutos que vão mexer realmente com a população brasileira. Haverá lamentação pela morte de algumas personalidades.
O trabalhador, o trabalho, algumas classes operárias, sindicatos, o jogo vem mostrando. Então eu volto a dizer, grandes manifestações, de representatividade de classes, buscando por melhor qualidade de trabalho, vai ser a tônica de 2026. Rebelião operária? Ainda acredito que seja mais ligado ao setor de educação, tá? Aí não podemos desconsiderar também o setor de transportes. Vamos prestar atenção nisso. Oposição e governo, até as próximas eleições ainda muita tensão, muitas brigas, muitas fake news de ambos os lados, pessoal, tá? De ambos os lados. Muitas máscaras caindo de ambos os lados. Vamos rever os nossos conceitos? Vamos tentar olhar para o nosso compatriota da mesma forma? Vamos tentar nos enxergar como semelhantes, principalmente compreender que eles lá em cima não estão, nem aí por nós, pelo amor de Deus. Eu vejo traições a Luiz Inácio Lula da Silva. E outra coisa, continuo vendo tensões ainda Brasil e Estados Unidos. Teremos algumas tensões final de 2025 e primeiro semestre de 2026. Mesmo que aparente está tudo bem, mas não tem nada resolvido ainda, certo? Olha, eu vejo um luto no Brasil que, Nossa Senhora, inclusive um assassinato de grande proporção de uma liderança, tá? Um assassinato como foi o da Marielle, alguma coisa que vai chamar a atenção do Brasil todo e vai sair Brasil afora em termos midiáticos. Teremos também um aumento de mulheres eleitas em 2026. Isso é muito bom, é o começo. Ainda não é o quanto deveria, mas já é um bom começo. Um bom começo. Crises em alguns setores, né? Agronegócio, com as tarifas agora, temos crises em algumas empresas, é claro que não chega até nós através das mídias, tá? Mas muitas empresas foram impactadas, né, devido a essas tarifas do Trump, e nós vamos continuar tendo algumas crises, não dá para negar, tá? Se nós vamos ter uma crise econômica global, obviamente nós estamos dentro do globo, né? O Brasil também será impactado em uma certa medida. Nós teremos uma renovação artística, tá, pessoal? Uma renovação artística. Nós temos também vários nomes que já estão com uma certa idade. Anúncio de problemas graves de saúde, tratamentos agressivos. Vai ser comum ao longo do ano. Vai ser comum. O que me chama atenção é uma pessoa que vai ter um mal súbito, tá? Uma pessoa do sexo masculino, que não é tão idoso assim. Isso já pode acontecer no comecinho do ano, pelo menos nos 4 primeiros meses do ano. O jogo fala muito
de guerras, tá? Violência, tiro, morte. Então, sabemos que será um ano bem quente. Bom, meus amores, eu termino essa primeira parte de Previsões Brasil 2026 nesse momento. No próximo, eu vou falar sobre a América do Sul, com mais ênfase, algumas regiões, e termino com as regiões aqui no Brasil, certo? Já na terça-feira, na próxima terça-feira, eu vou trazer previsões para Portugal, tá bom? Esse mês de novembro nós vamos dedicar os vídeos, em sua maioria, para previsões de 2026. Querendo deixar a sua sugestão, fique à vontade, ok? Então, esse é o primeiro vídeo de 3 sobre as previsões para o Brasil 2026. No segundo vídeo, eu vou abordar também a América do Sul e atitudes políticas, algumas PECs que estão ou não estão para serem aprovadas, algum movimento político, e no terceiro, as regiões brasileiras. Combinado? Que Deus abençoe, salve a nossa estrela, muita força e muita fé para ti. Gratidão. Tchau.